Boa noite! Está começando mais um Artcast. Artcast é um projeto desenvolvido pelas alunas da disciplina de Produção Cultural do curso de Artes Visuais da UFPEL. Meu nome é Cristiana Treixa e estarei junto com Lauriane Pereira entrevistando nossa oitava artista convidada, Colibrisa. Colibrisa atualmente reside em Pelotas e é artista independente, atuando como compositora, MC, poeta e produtora, além de artista visual e também tatuadora. Isa, tu pode compartilhar um pouco com a gente como é fazer tantas coisas, como tu dá conta e como também foi o início dessa trajetória tão grande como artista? O início da minha trajetória, primeiramente, foi compondo, né? Desde os meus 15, 16 anos. E depois eu percebi que eu podia transformar essas composições, essas letras, né? Em músicas minhas mesmo. E aí comecei a fazer isso, colocar minhas letras em cima de beats na internet. E depois eu vim, um tempo depois, assim, que eu já tava fazendo isso, eu vim pra Pelotas, né, que eu era do interior de São Paulo. E aí depois que eu vim pra Pelotas, eu acabei tendo contato com vários artistas, inclusive a Bart e a Stephanie, que me trouxeram uma visão, assim, muito ampla do slam, né, que é um movimento de poesia. E eu me apaixonei, assim, pelo movimento e também comecei a atuar como poeta e também como produtora, porque logo depois a gente trouxe o Isla das Minas pra cá. E aí a gente ficou como produtora do movimento aqui também. Então foi mais ou menos isso, né, sobre essa parte. E sobre a tatuagem, eu comecei em 2018, no final do ano. Eu precisava fazer uma grana, sempre desenhei, tipo, desde pequena, assim, sempre fui muito influenciada pelos meus pais a desenhar e tal. E aí, como eu já desenhava, eu tive a ideia de começar a tatuar e comprei as coisas de tatuagem. Primeiro eu comecei com handpoke, sim, apoiado, tipo, foi tudo apoiado por uma amiga minha que já era tatuadora. E aí foi isso, assim, eu fui aprendendo as coisas com ela e fui praticando. E aí agora faz, eu acho que 3 anos e meio que eu tatuo, né? Depois que eu vim pra Pelotas também, eu me firmei, assim, mais nessa área, que eu vim em 2018 também. E aí foi isso. E aí tô até hoje. E eu acho que, assim, por eu ser artista, às vezes a gente tem que fazer muitas coisas para conseguir se sustentar, conseguir tirar uma grana, né? Porque às vezes fazendo uma coisa só não rola. E como eu trampo com música, é uma área muito difícil de conseguir, é, né, se suprir financeiramente, assim. É algo que tu tem que estar sempre trabalhando para chegar a um ponto que você consiga se sustentar de música e tal. E eu acho que todas as áreas da arte são bem assim e por isso eu optei também por fazer várias coisas que conseguisse tirar uma grana de cada uma delas para conseguir, né, sobreviver, enfim. Boa noite, Colibrisa. Eu gostaria de saber, né, como tu tá lidando com a tua arte e teu processo de produção, né, neste contexto pandêmico, né, no qual estamos atualmente. E como tu tá conseguindo, né, comercializar a tua arte, né, neste momento. Então, em relação à produção, tá sendo bem difícil. Tem muitos momentos que eu me vejo meio travada, assim, com bloqueio. Não sei se por, enfim, tá ficando em casa e às vezes a gente que é artista
eu, pelo menos, começo a juntar muitos sentimentos, muitas coisas que eu tô passando aqui em casa, né? Eu tô fazendo tudo em casa, enfim. E aí, às vezes, acabo tendo um bloqueio, assim, pra conseguir botar tudo pra fora, expressar tudo, assim, e conseguir escrever uma letra e produzir, né, dessa forma. Mas também tive alguns momentos, assim, que eu consegui, sim, produzir, mas é bem, como posso dizer, tem meus momentos, assim, sabe? Tem hora que bate, assim, a inspiração e óbvio que tem alguns momentos que eu necessito produzir um som, né? Tipo, necessito trabalhar em alguma coisa, mas tem vezes que não rola também, sabe? Eu fico horas tentando produzir algo e não sai do jeito que eu queria, assim. Então é muito momentâneo. Eu acho que eu tô lidando assim, dessa forma, tipo, pelo menos na pandemia, assim, por causa desses bloqueios. Mas até que tá fluindo, assim, tô conseguindo produzir os sons que eu tenho que produzir. Às vezes não no tempo que eu queria, mas eu tô conseguindo, sim, né? Num processo mais lento, mas tá indo. Tô produzindo um EP, tô produzindo uns singles e tá fluindo dessa forma. Em relação à comercialização da minha arte, tá sendo bem lento o processo. Tipo, tá sendo muito lento. Por eu trabalhar também com tatuagem, né? Eu não falei do processo da tatuagem em produção, mas eu acho que dá pra colocar também, né? No que eu falei sobre a música, porque o processo de produzir tatu também, pra mim, é muito isso que eu falei sobre a música. E em relação à comercialização, tá sendo um processo bem lento, assim, tem pouca gente, assim, que chama pra fazer tatuagem uma vez ou outra. Em relação à música, é aquilo que eu falei, né, tipo, tive algumas intervenções que rolou um financiamento ali e tal, mas também não são todas. E tá sendo um processo bem difícil, assim, porque às vezes a gente não pode ficar esperando, né? A gente tem que se sustentar, sobreviver. E não dá pra ficar esperando quando que vai, tipo, dar boa, assim, na música. E quando que a gente vai ter um retorno grande, sabe? Então, eu tô bem pelos mínimos retornos, assim. O que me salvou também um pouco foi ter passado num edital, né? E algumas pessoas terem me chamado para intervenções, assim. E em relação à tatuagem, tá bem lento, por esse período de pandemia. As pessoas não estão tatuando muito, enfim, porque não é uma prioridade, né, para as pessoas agora, nesse momento. Então acaba sendo algo bem complicado, mas de vez em quando aparece uma pessoa ou outra e acaba rolando, mas tá sendo bem complicado, assim. Só fazendo um breve comentário, tu não tá sozinha nessa, porque todos os artistas que a gente conversou, praticamente, falaram sobre esses bloqueios e eu também tenho passado muito por isso de... Não é um momento fácil, né? E a gente tem necessidade de se expressar e os artistas, eles têm tendência a serem pessoas mais sensíveis, então isso tá nos afetando muito. Tá tudo muito lento. O que eu sinto durante essa pandemia é que realmente o processo de todos estão lento, porque a gente tem que caminhar ao longo do nosso processo com cuidado, analisar de maneiras diferentes como as pessoas estão consumindo agora a arte. É tudo. Não existem mais exposições, não existem mais eventos de rua. Então, como a gente pode. As pessoas podem consumir nossa arte, né? Mas eu queria te perguntar sobre
um pouco do teu processo com a música. Como tu chega no final, assim, de uma gravação? Eu sei que tu tem montado um estúdio em casa, tá iniciando o trabalho com gravação. Então, desde a escrita até a gravação, qual seria esse processo todo? Então, o meu processo em relação à música, escrita, composição, produção, né, dela, começa na escrita. Eu particularmente gosto mais de ter um beat já para escrever em cima, né? Do que ter uma letra escrita e depois encaixar no beat, porque eu acho mais fácil, assim, pelas métricas que eu faço, pelo jeito que eu escrevo, eu acho mais fácil já ter um beat pronto, né? Basicamente, pronto para conseguir escrever em cima. Então, a partir do momento que eu tenho um beat, ou muitas vezes também eu acabo, quando eu não tenho e tô muito inspirada para escrever algo, eu acabo pegando um beat de referência na internet, acabo escrevendo em cima. E aí depois eu passo essa referência pro produtor, né, pro beatmaker. E aí ele tenta criar algo que encaixe na letra que eu criei, assim, que tenha o mesmo BPM e tal. E aí tem esses dois processos, né? Que um é que eu pego o beat de ref na internet e o outro é que eu já tenho o beat, né? E aí quando eu escrevo, normalmente eu tento escrever a letra toda, porque já tô no embalo ali, então é melhor pra mim, assim, eu consigo, enfim, eu consigo dar andamento melhor assim na produção quando eu escrevo ela toda de uma vez só. Mas quando isso não acontece também, eu não me prendo, sabe? Tipo, eu quando isso não acontece, eu tento em outro momento terminar de escrever e tal. E aí depois de escrita a letra, eu vou só lapidando ela conforme o beat, assim. Porque às vezes fica fora uma palavra que eu coloquei, fica um pouco fora do tempo. Ou enfim, tem várias coisas que podem acontecer. E aí a gente vai lapidando, assim. Normalmente juntamente com o beatmaker, né? Que tá produzindo a música. E aí depois que eu dou essa lapidada, assim, na música, que eu vejo que tá uma letra sólida, assim, que é o que eu queria e tal. Aí eu parto pra fase de gravar uma guia, né? Pra ver como vai ficar, pra mandar pro produtor, pra ele me dar um feedback também. Enfim, pra mandar para outras pessoas, pra ter um retorno de como que tá, sabe? Porque eu também gosto de ter esse retorno pra saber também uma visão externa das pessoas, sabe? E aí depois que eu mando essa guia, né? Daí dependendo do que as pessoas falam, se eu também sinto que eu devo mudar algo, enfim, o processo é mais ou menos esse. E aí depois que isso acontece, eu parto pra gravação, assim, da voz. Enquanto isso, o produtor, beatmaker, vai mixando e masterizando o beat e eu vou gravando a voz. E aí, depois de pronto, a mix e master do beat e já gravada a voz, eu mando os vocais, né, pro beatmaker e ele mixa e masteriza tudo junto. E aí essa é a produção da música mesmo, inteira. E aí depois disso, ela tá meio que encaminhada, tá pronta, daí entra em outro processo, né? Então, me sinto contemplada, né, pela fala de vocês, né, porque eu também tô tendo muito bloqueio criativo, questão da produção, né, tá em isolamento não é fácil, né, tipo, como a gente estava hábito já sair, né, do nosso lugar para habitar o outro, para produzir nossa arte, né, essa função modificou totalmente nossas produções também, né. Colibrisa, conta um pouquinho pra gente, né, sobre as temáticas, né, que tu trata nas tuas performances e nas tuas letras de música, né?
E também fala pra gente quais plataformas a gente pode encontrar o teu som para escutar. Então, desde que eu comecei a escrever, assim, lá nos meus 15, 16 anos, eu já comecei a escrevendo sobre uma visão mais política, assim, das coisas, né, que eu percebia, que eu, enfim, vivenciava. Então, desde sempre, assim, fui muito política nas minhas letras, levando muito uma vivência de uma mina preta, né? Enfim, LGBT também. Então, parte bastante assim desse processo, né? Que desde sempre eu escrevo sobre isso. Agora, no momento que eu estou, desde o meu penúltimo som, que foi Fragmentos, eu comecei a escrever mais sobre afeto, né? Que antes eu não tinha uma abertura assim tão grande para escrever sobre. Mas de um tempo pra cá eu percebi também que eu não queria ficar falando só sobre coisas ruins que a gente passa, assim, né? Tipo, eu queria também falar sobre amor, sobre afeto e, enfim, não que isso não seja também um ato político, né? Até porque sendo uma mina preta, assim, e LGBTQIA+, não tem como falar de afeto e não ser político. Então, mas eu percebi também que eu não queria, sabe, ficar só falando sobre isso. Percebi que eu tenho um mar, assim, de coisas para poder falar, um mar de experiências que eu posso compartilhar com as pessoas. Então, comecei a focar mais nisso também. E agora, no momento, eu tô fazendo mais sons, assim, tipo, que falam sobre afeto e que falam sobre outras coisas, assim, tipo, sobre, por exemplo, autoestima, sobre eu ser uma pessoa empoderada, sabe? Tipo, eu ser autoconfiante, autoafirmativa comigo mesma e com os outros também. E, enfim, agora eu tô mais focando assim nisso, mas não que eu também não curta fazer letras bem políticas, porque eu acho necessário também. E nas minhas performances, normalmente eu carrego muito isso. Inclusive eu acabo misturando assim a poesia e a música em várias performances que eu fiz até hoje, assim, eu dei abertura com uma poesia ou coloquei uma poesia no meio da performance, porque eu acho que leva um outro sentimento assim também, sabe? Tipo, recitar uma poesia traz outros tipos de sentimento para as pessoas que estão assistindo. E eu gosto bastante, porque eu sou poeta, né, também. Então, eu gosto bastante de levar essa energia também para as pessoas. E acho que é isso. E sobre onde podem encontrar os meus sons, tem alguns sons, não são todos. A Mata Chama não tem em todas as plataformas, e mas o resto tem. E também Fragmentos não tá na minha plataforma, na minha página, né? Nas plataformas, tá na página do meu produtor, que é o Nightmare Beats. E essa track em específico tá dentro de uma tape chamada Lo-Fi para Churrasco, volume 2 dele. E o resto das minhas tracks tem no Spotify, tem no YouTube, enfim, todas as plataformas digitais, assim, porque quando eu distribuo, eu boto para distribuir em todas as plataformas. Completíssimo, Isa. Eu ia exatamente te perguntar onde a gente pode encontrar o teu trabalho. E também queria saber se tu tem mais alguns projetos em andamento, se tu quiser compartilhar um pouco deles com a gente, para quem tá escutando o podcast, ficar ligadinho no teu trabalho, né? Então, posso compartilhar sim. No momento eu tô produzindo um single que vai sair um clipe, produzido pelo Máximo Beats.
E mês que vem também vai sair um clipe da track Fragmentos, que é a track que eu falei que tá na Tape Lo-Fi pra Churrasco Volume 2 do Nightmare Beats, vai sair no canal dele. E também vou produzir mais um clipe que vai sair antes do EP, que é uma das tracks do EP e única que vai ter. Na verdade, vão ser 2 tracks que vão ter clipe, uma antes. Uma vou, né, soltar antes. E depois disso eu vou soltar o EP. Aí eu tô nesse processo no momento de produzir um single, que é o Com Máximo, e o meu EP. E aí logo após que eu produzir esse single com o Máximo, eu vou entrar no processo de produzir o outro single com um clipe, que vai ser uma das faixas do EP. E o EP vai ter 6 faixas. E é isso, sim, por enquanto. E como eu disse que o processo tá bem lento, eu não tô tanto vendo as pessoas, né, que eu trabalho junto, tô evitando, assim, então tá sendo tudo bem mais lento do que seria se a gente não tivesse na pandemia. Então eu não tenho uma data certa para quando eu vou soltar, né, os clipes e para uma estimativa também pro EP, não tenho nem ideia, porque eu tô no processo de montagem dele, né? De pré-produção, assim mesmo. Mas assim que eu tiver também, com certeza eu vou estar divulgando nas redes, sempre tô lá falando sobre e dando umas palhinhas. Então, me acompanhem. Nossa, muito bacana, mana. Muito sucesso aí, viu? Galerinha, fiquem ligadinhos aí. A gente vai deixar o arroba dela aqui para você seguir e acompanhar o trampo dela. Então, para a gente não se estender muito, né? Antes de finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria de saber se tu gostaria de passar alguma mensagem pro público aí que tá ouvindo o nosso Artcast. Na verdade, gostaria sim, queria falar para vocês que são artistas e que estão aí nesse corre constante, né? Para vocês não desistirem, continuem fazendo o que vocês amam, continuem fazendo o que vocês fazem de melhor. E eu sei que por mais difícil que seja, às vezes a gente pensa em muitos momentos em seguir outros caminhos, mas eu sei que se não é o que vocês amam, não vai trazer satisfação para a vida, assim. E é isso, sim, persistência sempre. É o que eu levo pra vida, porque em muitos momentos eu penso mesmo em desistir, mas quando eu olho para os artistas que estão ao meu redor, assim, é o que me dá gás para continuar, é o que me dá gás para entender que mesmo com essas dificuldades e várias barreiras assim no meio do caminho, é o que eu amo, é o que eu quero fazer, é o que é o lugar onde eu me sinto mais eu, assim. Então, não desistam da arte de vocês, não desistam de vocês. E é isso, assim, se cuidem, fiquem em casa, porque a pandemia não passou. E continuem se cuidando, usando máscara. E é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, né, por passar essa mensagem aí, que é de suma importância, né? Mais uma vez, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite para participar do Artcast. É isso, gente. Então, agora que conhecemos, né, um pouco da artista Colibri e sua arte, nosso Artcast de hoje vai chegando ao fim. Fiquem ligadinhos aí, que logo, logo tem mais Artcast para vocês. Até breve. Gente, eu que agradeço. Muito obrigada, muito massa a troca de ideia. E se precisar também de qualquer coisa, só chama nós. E é isso, meu. Não desistam também, porque vocês são fodas. E na real, o mundo precisa de artistas como nós, tá ligado? Que faz um corre independente e um corre foda ainda. Então, sigam firmes também. E é isso, obrigada, gente, pelo convite.
e boa noite para vocês.